Então aqui é a tela de login do CRM Cloud da Code7. Um ponto bem interessante é que já no momento de logar na plataforma é possível escolher o idioma. Então, se tiver algum cliente de outros países, é fácil trocar o idioma da plataforma. Vou colocar aqui. Eu estou logada com um perfil de agente, então a partir do momento que eu logo, eu já caio na tela de atendimento. Vou pegar. Aqui na lupa, a gente consegue pesquisar um cliente ou inserir um cliente. Eu posso procurar um cliente que eu já tenha na minha base, então, por exemplo, vou pegar um cliente que eu sei que eu tenho aqui na base. Se por acaso ter feito essa pesquisa e eu não encontro um cliente, eu posso criar um atendimento para esse cliente. Então, eu vou colocar aqui um telefone. E escolhendo o canal, eu posso iniciar uma conversa de WhatsApp ou eu posso também criar um atendimento de voz, que é o meu desejo, seja ligar para esse cliente. Eu vou seguir aqui para atender um cliente que eu já tenho na minha base. E esse cliente já foi adicionado na minha tela. Como é um cliente que eu já conversei, eu já tenho um histórico de mensagens. A plataforma está integrada com a boteria, então se houvesse uma conversa de bot previamente, todo o histórico seria trazido para cá para o CRM. Então aqui eu tenho a tela de conversa, esquema de anexos padrão, funcionamento normal. Aqui nesse ícone de interrogação, a gente tem um esquema de perguntas frequentes. É uma funcionalidade que permite que você cadastre, pode ser perguntas e respostas, com o objetivo de facilitar o atendimento do operador. Então, ele pode fazer uma pesquisa aqui e incluir várias respostas para eu mandar para esse cliente. Com essa ferramenta, é possível que você tenha um atendimento mais padronizado na questão de respostas para o cliente. No ícone de microfone, também é possível enviar um áudio para esse cliente, para clientes que têm a preferência de conversar com áudio na plataforma de WhatsApp. Seguindo aqui para os campos do CRM, a gente tem a aba de formulário. Formulário nada mais é do que campos de dados específicos desse cliente. Então, esses campos, a gente tem campos genéricos, mas eles podem ser adicionados N campos de acordo com a regra de negócio de cada cliente. Esses campos eles podem ser provenientes de uma API, de uma carga de mailing, de uma carga de um arquivo. Há N formas de alimentar esses campos do cliente. E a gente possui também um esquema de histórico. O histórico ele vai apresentar todas as interações desse cliente. Nesse caso, eu só tenho o WhatsApp, mas poderia ter chat, ter voz, o próprio WhatsApp, entre outras ferramentas que sejam conectadas ao sistema. Aqui mostra, então, a data e o horário dessa interação, o ícone representa qual foi a origem desse atendimento, a gente tem o nome do usuário que fez esse atendimento, e em azul, o status que foi utilizado para finalizar aquela interação. No ícone de olho aqui, é possível ver a conversa que foi feita com esse cliente. Se fosse uma ligação, a gente poderia ouvir a ligação. Se por um acaso você deseja entrar em contato com o cliente, que você não tem uma janela de conversa aberta com ele no WhatsApp, é um cliente que você nunca conversou com ele, ou já passou de 24 horas da última interação, é possível fazer o envio de um HSM, que é uma mensagem de WhatsApp ativa. Nesse botão de HSM, é possível você selecionar um modelo de frase, e aí você pode ter N modelos. Aqui na pré-visualização, você vai ver como que fica essa mensagem, e você pode enviar essa mensagem para o cliente. Quando ele responder, você tem agora uma janela de conversa aberta com ele. Para as mídias escritas e para voz, também é possível fazer uma transferência. Então, você pode transferir uma voz ou um WhatsApp ou um chat para outros agentes da sua equipe, né, para uma pessoa específica, ou para uma fila específica, vai depender aí da regra de negócio. E por fim, quando é finalizado o atendimento, a gente utiliza esse botão finalizar
para encerrar essa interação. Aqui existe um esquema de pastas, é possível criar N pastas, de acordo com a regra de negócio, para organizar esses atendimentos e no futuro buscar esses atendimentos por estas pastas. Então, por exemplo, eu posso finalizar na pasta finalizados, eu vou escolher o grupo de status, ele serve para agrupar uma lista de status e deixar de forma mais fácil que os atendentes encontrem suas tabulações. Então, podem ter tabulações de telefonia, de improdutividade, de recusa, de venda. Essa organização torna mais fácil encontrar os status. E eu posso colocar uma observação para esse atendimento, algum comentário específico, que esse comentário vai aparecer lá no histórico para consulta futura. Aqui à esquerda, então, vão estar relacionados todos os atendimentos que estão disponíveis para esse atendente. Então, ele tem uma interação de WhatsApp e acabou de chegar aqui uma interação de chat. A gente pode observar que existe uma diferença no ícone, né? O chat tem esse balãozinho e o WhatsApp é o próprio ícone do WhatsApp. As mensagens não lidas ficam em negrito e também mostra a quantidade de mensagens não lidas para esse cliente. E também o tempo, né, que chegou, faz 44 segundos que essa interação chegou. Quando eu clico aqui, ele já tira, né, as mensagens não lidas e já mostra aqui o histórico da conversa. Nesse ícone dos bonequinhos, a gente tem as filas que o agente está associado. Então, o meu usuário 2, ele está associado a 3 filas. Ele pode atender WhatsApp, chat e voz. Então, isso aqui facilita o atendente saber, para ele direcionar o atendimento dele, né? Saber quais filas ele está associado, qual é o perfil de atendimento daquele momento. E quando você clica os clientes também, aqui mostra a fila que originou esse atendimento. Então, fica fácil do atendente programar um script e saber qual é a origem daquele cliente. Nesse ícone de flechinha, a gente consegue organizar os atendimentos em tela. Nesse caso, eu tenho 2 atendimentos, mas eu poderia ter 30, por exemplo. Fica fácil de ordenar os atendimentos em tela. No momento, a gente tem 2 tipos de ordenação, né? Os mais antigos e os mais recentes. O agente ele também pode pausar, né, o sistema para que ele não receba novas interações. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma pausa particular. E aí vai ser adicionada essa barra vermelha aqui superior no sistema, que mostra que ele está na pausa particular a X tempo. E enquanto ele está pausado, ele não recebe novas interações. Então, pode ser uma pausa produtiva também, para preencher uma proposta, atualizar um cadastro, etc. E quando ele desejar voltar a receber atendimentos, ele volta a atender. E se a gente está disponível novamente para receber novos atendimentos. Agora, vamos apresentar o dashboard. O objetivo do dashboard é proporcionar uma monitoração online dos indicadores da operação. Esse dashboard ele tem uma atualização a cada 5 segundos e ele apresenta os agentes que estão logados no momento, quantos clientes a gente tem em fila, quantos clientes estão em atendimento, quantos já foram finalizados e o tempo médio de atendimento. Uma parte interessante é que todos os indicadores, quando você coloca o mouse em cima, ele apresenta uma breve descrição do que significa aquela informação. Isso é bastante útil para os indicadores que estão abreviados. Seguindo aqui, a gente tem uma visão por fila. Como eu estou utilizando 3 filas, uma de chat, uma de WhatsApp, uma de voz, ele apresenta as 3 filas que estão trabalhando na operação, e eu também tenho 3 visões dessas filas. Então, eu tenho a visão de clientes, mostra quantos estão em fila e quantos estão em atendimento por fila, a visão dos agentes nas filas, então, quantos estão logados, disponíveis, em pausa, quantos estão tabulando, outros significa que ele está trabalhando numa outra fila, e quantos estão em atendimento nesse momento. E também tem uma visão de tempos, o tempo médio de atendimento dessa fila, o tempo médio de espera do cliente nas filas e o tempo médio de primeira resposta da minha operação para essa fila específica. Quando eu seleciono as filas, é habilitado mais uma tela aqui embaixo
com 3 possibilidades de visão. Então, são os agentes que estão trabalhando nessa fila. Nesse caso, eu tenho um agente, que é o agente 2, trabalhando em 3 filas. O status desse agente está disponível para receber novas interações e ele está atendendo um cliente em cada fila. Uma na fila de WhatsApp, um atendimento, na fila de chat, um atendimento. Eu tenho 7 clientes em fila, como mostra o quadrado aqui. Então, mostra, e aí mostra também o tempo que esses clientes estão em fila e a origem, né? Esses clientes, eles são do chat. E os clientes que estão em atendimento, que são 2, mostra, então, o nome desses clientes, qual é o usuário que está atendendo, nesse caso é o usuário 2, e a fila que esses clientes estão em atendimento. A gente tem também o tempo que esses clientes estão em atendimento, quanto tempo falta para expirar a sessão desses clientes e o tempo que está sem resposta. E aqui nesse ícone de olho eu consigo observar a conversa do agente com o cliente. Passar a parte agora de relatórios. Então a gente tem um gerador de relatórios, aqui acessando pelo lado esquerdo. Dentro desses, hoje nós temos disponíveis 3 relatórios que podem ser acessados por esse ícone. Aqui, quando você troca os relatórios, ele vai adaptando os filtros. Eu vou pegar aqui, então, o relatório de interações. Eu posso exportar esse relatório em HTML ou em XLS. Em HTML, ele vai abrir uma nova aba e ele já gera aqui para mim. Esse relatório ele é agrupado por data e por canal. E ele também tem os indicadores aqui. Mostra os agentes logados, quantas interações recebemos, quantos estão em atendimento, quantas estão pendentes, as trocas de mensagens e os tempos. Esse relatório eu posso deixar ele aberto e atualizar a cada X tempo para que esses dados sejam alterados, né? Principalmente quando eu estou olhando dados do dia atual. Ou eu posso baixar esse relatório XLS. Ele vai gerar um arquivo em Excel para mim e eu posso manipular esses dados, gerar gráficos, indicadores, etc. O relatório de HSM está em desenvolvimento, mas ele vai apresentar dados relacionados ao envio de HSM em massa. Então, quantidade de foram enviados, quantidade de respondidos, os tempos de resposta, tempos de entrega e dados relacionados ao envio de HSM em lote. O relatório de agentes ele também está sendo preparado. Ele vai ser um relatório analítico, então cada agente vai representar uma linha nesse relatório. E você vai poder exportar ele por data e por superior também, e vai ter dados sobre os tempos e produtividade dos agentes. Então, tempo logado, tempo falando, tempo em atendimento, tempo em pausa, quantidade de ligações atendidas, discriminação entre todas as pausas que ele tirou, quanto tempo em cada uma, todos os dados relacionados ao agente. O relatório histórico de interações, ele é um relatório para que você consiga acessar de forma fácil as conversas entre os agentes e os clientes. Então, aqui, ele já retornou para mim as conversas dos últimos 30 dias, e através desse combo, eu consigo olhar essas conversas. Eu consigo também fazer um download dessa conversa, baixando em CSV. Posso aplicar também outros filtros, eu posso pegar uma conversa de um cliente específico, filtrando pelo nome, pelo telefone, ou mesmo de um operador em específico. Quando for interações de voz, aqui eu vou ter um player que eu vou conseguir ouvir essa gravação e também fazer o download do arquivo. Nós temos a ferramenta de envio de HSM em lote. Então, antes de fazer o envio, é necessário importar uma lista de clientes para esse envio. Então, eu posso colocar aqui campanha 01, por exemplo, que vai ser o nome desse lote. Eu posso escolher a data e o horário para fazer o envio e o modelo da frase que vai ser utilizada. Então, eu posso ter N frases e escolher aqui uma delas para fazer o envio desse HSM em lote. Aqui na pré-visualização, conforme eu vou trocando as frases aqui no modelo, vai mudando a minha pré-visualização. Eu posso fazer o download do modelo de arquivo de importação. Então, hoje, para fazer a importação,
a gente vai precisar do código do cliente, um código específico desse cliente, o telefone, o nome e alguns campos customizados que podem ser utilizados para substituir as variáveis no meu HSM. Posso fazer o download do modelo e preencher. Eu vou fazer a importação, selecionar o arquivo aqui e fazer a importação. Eu também posso fazer um envio de teste, ou seja, eu posso enviar aquela frase para o meu telefone específico para fazer um teste se a frase chegou corretamente, se chegou certinho no celular. Após importar o modelo, eu posso importar minha lista de clientes, eu vou fazer o envio do HSM. Então aqui eu vou escolher o lote, que é o que já foi colocado aqui. Então eu importei o lote campanha 01, ele vai ser listado aqui, eu posso ter N lotes, e ele vai mostrar a data, a frase que foi escolhida, o nome do arquivo, a quantidade de clientes e quantos foram enviados. Então aqui eu posso observar como é que está o envio desses HSMs para esse arquivo que eu importei.